temas dessa manhã e do dia de hoje são fidelidade divina e agraciados em Cristo. E o tema da mensagem desse momento é vivendo no pacto da graça. Ela faz parte, essa mensagem, daquela série de mensagens sobre teologia pactual batista. Eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 8 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Talvez o irmão esteja percebendo que nós temos entrado cada vez mais no conceito de pacto, porque é preciso que você veja a sua vida dentro do pacto eterno, dentro do pacto da graça, conforme a Escritura nos ensina. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser novo, mas é novo só para alguns aqui. Essa é a teologia, por exemplo, que se encontra na nossa Confissão de Fé de 1689. É uma teologia pactual de viés batista, né? É nisso que nós queremos entrar cada vez mais. Essa mensagem é introdutória ao próprio conceito de pacto, portanto, eu gostaria que você a tomasse como uma mensagem hoje pastoral. Ela é menos técnica do que outras que virão. E por que pastoral? Porque eu quero que nas mensagens um pouco mais técnicas você se lembre que o objetivo da pregação não é que você acumule conhecimento intelectual, mas que isso desça ao seu coração e seja produzido como vida na sua vida. Alguém que conhece a estrutura em que Deus deu a redenção, em que Deus deu a revelação, que é uma estrutura de aliança, de pacto. Ignorar isso tem feito mal à igreja, ignorar isso tem enfraquecido o povo de Deus, ignorar isso tem diminuído a boa influência do Evangelho no meio da nossa sociedade. E é por isso que nós queremos entrar um pouco mais nisso. Nós trabalhamos com pacto porque Deus trabalha com pacto. São 3 os pactos que nós, batistas reformados, reconhecemos. Um é o pacto das obras, aquele que foi feito lá com Adão, e nós estamos debaixo dele ainda, porque a maldição daquele pacto recai sobre nós chamamos isso de queda, e os homens serão cobrados por causa disso. Só que por causa da queda ali, todos nós, como diz a nossa confissão de fé, nos tornamos incapazes de sermos redimidos nos termos daquele pacto. Nós precisamos que outra pessoa, outro homem, cumpra aquilo por nós, porque nós não conseguiremos. E é aí que entra o pacto da graça. O pacto da graça é aquele que é pré-anunciado lá em Gênesis 3,15, naquilo que se chama proto-evangelho. Quando Deus anuncia logo após a queda que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e da sua semente. O pacto da graça é aquilo que você vê sendo primeiro profetizado e estruturado na antiga aliança, e depois você vê a continuidade do mesmo pacto na nova aliança. Essas alianças são diferentes uma da outra, inclusive em substância, inclusive no cerne delas. Elas estão dentro do pacto da graça. Então, no Antigo Testamento, na antiga aliança, você tem o pacto da graça sendo apresentado e desenvolvido de forma crescente, de forma progressiva, através de diversas administrações daquela aliança. Primeiro com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi. E então nós chegamos no grande sumo sacerdote, no mediador por excelência, o Senhor Jesus Cristo, e na nova aliança. A nova aliança é a concretização do pacto da graça. Então eu falei de 2 pactos. O pacto das obras, aquele feito com Adão, e no qual ele caiu, com ele caiu toda a raça da qual ele era o representante, o cabeça. Falei do pacto da graça, aquele que você vê em 2 momentos, a antiga aliança e a nova aliança. E o que nós vamos ver hoje é vivendo no pacto da graça, nesse aspecto dessa aliança superior, a nova aliança. E o terceiro é o pacto da redenção, também chamado de pacto eterno. É aquele que aconteceu na eternidade, dentro da Trindade. É aquele acordo principalmente entre o Pai e o Filho, através do qual o Filho se oferece como mediador, dando sua própria vida para salvar aqueles que o Pai elege.
Se isso for caldo grosso demais para você, não se preocupe. Nós vamos tomar pelas beirinhas ao longo de um bom tempo. Como a mamãe ensinou, né? A sopa quente, a gente vai pelas beirinhas, né? Espero que as mamães de hoje continuem ensinando isso, porque senão as crianças vão se queimar. E a gente vai se alimentando assim até o caldo engrossar, né? E a gente poder se alimentar de alimento cada vez mais sólido. Eu vou fazer a leitura então do texto. Hebreus capítulo 8. Lembre-se, o tema da nossa mensagem é Vivendo no Pacto da Graça. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Essa é a palavra de Deus. Inventaram uma coisa para ajudar na capacidade do ser humano de cometer pecados de forma um pouco mais livre. Eu falava disso na ótima reunião que temos tido com os jovens aqui sobre relacionamento, e eu falava sobre isso com eles ontem. Chama-se divórcio sem culpa. Porque o divórcio, ele sempre produz angústia. Ele sempre produz uma sensação de fracasso. Mesmo que não seja o cônjuge, aquele cônjuge que causou o divórcio, por exemplo, uma traição, mesmo que seja a pessoa traída, essa pessoa se sente culpada de alguma coisa, é como se ela tivesse falhado. Isso produz angústia, isso produz miséria. Então, dentro da nossa cultura ocidental, criaram um negócio chamado divórcio sem culpa. A culpa não foi de ninguém. Simplesmente não deu certo, não funcionou, não é? Então, não conseguimos mais viver juntos, vamos nos separar como amigos. Essa é uma grande piada, é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Mas o ser humano prefere viver na ilusão do que encarar a realidade. Deus sabe como é sofrer o abandono do seu cônjuge, o seu povo. Deus sabe como é ser traído e ser abandonado. A nova aliança trata disso. O povo quebrou a antiga aliança, o povo de Deus abandonou a Deus, mas Deus disse, eu vou firmar uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança que não poderá ser quebrada. A quebra da primeira aliança foi com culpa, não foi um divórcio sem culpa, não. Até porque não existe tal coisa. E no caso do povo de Deus, a culpa era do povo. Eles abandonaram a minha aliança, você leu no texto comigo. Então a nova aliança é aquela aliança porque Deus insiste em ter o seu cônjuge, a sua esposa. Aquela que é descrita no Novo Testamento como a noiva do filho. E aquilo que Oséias fez, encarnando a própria pessoa de Deus, num certo sentido, encarnando de que jeito?
indo buscar a sua esposa infiel recorrentemente, ainda assim ele ia lá e trazia de volta. Foi o que Deus fez com o seu povo sucessivamente. É o que Deus faz na nova aliança de uma forma agora que o seu povo não pode abandoná-lo. E é disso que trata essa superioridade de Cristo. O livro de Hebreus trata disso, irmão, da superioridade de Cristo. Cristo é superior. Ele começa mostrando que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, ao antigo sistema. E o autor gasta alguns capítulos iniciais para demonstrar isso. Ele mostra como Cristo é um sumo sacerdote muito melhor. E é isso que ele quer dizer logo no início do texto, quando ele fala que Cristo, como mediador de uma aliança superior, é um superior sumo sacerdote e um muito melhor. Ora, veja comigo o verso 1, o essencial das coisas que estamos dizendo, ou seja, tudo que ele vinha dizendo até agora, ele vai fazer novamente um resumo. Na verdade, ele já começa a fazer isso, ele faz pequenos resumos o tempo todo. O último deles, antes de entrar no capítulo 8, está no finalzinho do capítulo 7, no verso 26, aonde se diz assim, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios de todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Evidentemente aqui, se você não está acostumado com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, com o sacerdócio levítico, você pode flutuar um pouco. Qualquer crente que conhece um pouco mais, e a carta é escrita aos Hebreus, porque eles conheciam bem isso, eles sabem como era feito no tabernáculo. É interessante que o autor de Hebreus não usa o templo, ele usa o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de templo móvel, funcionava do mesmo jeito. A diferença é que andava de um lugar para outro, enquanto o povo não tinha entrado na terra prometida e Deus não tinha estabelecido um lugar único para o seu culto. Então ali se ofereciam os sacrifícios. Eram animais, eram produtos da terra, em diversas formas, em diversos modos, e isso não era feito por qualquer um, era feito pelos sacerdotes. E finalmente, no dia do perdão, como até hoje é chamado, o sumo sacerdote, uma única vez, entrava no lugar chamado Santo dos Santos, a parte mais interna, a parte inacessível do templo e do tabernáculo, para oferecer ali sacrifício de sangue pelo perdão do povo. Todo dia tinha que fazer sacrifício, todo dia tinha algum tipo de oferenda a Deus pelos pecados do povo. Os sacerdotes tinham que oferecer primeiro sacrifício por si próprios, porque eles também eram pecadores. E depois de se purificarem assim, seguindo aqueles rituais, eles então podiam oferecer sacrifício pelo povo. Note bem a situação em que se encontravam esses homens, que compareciam como mediadores, mas mediadores imperfeitos. Hebreus vai dizer também que Cristo é superior porque o sangue daqueles animais, aquilo não tirava o pecado das pessoas. E você pode estar perguntando, porque nós somos muito sensíveis no século XXI, não é? Mas matando o bichinho, coitado do bichinho, o que o bichinho tem a ver com isso? E isso é justamente para criar esse impacto. É para mostrar essa coisa terrível que o pecado é. É para a gente não achar que o pecado é uma coisa que pode ser resolvida assim. Não, Deus é um velhinho de barba branca que fica sentado num trono, não tem muita coisa que fazer, e quando você erra, ele passa a mão na sua cabeça e diz, tudo bem, eu sou amor, pode continuar, eu vou te aceitar de qualquer jeito. Esquece a santidade, esquece a justiça, esquece a ira divina. Tudo isso é jogado de lado. Não, Deus não tem nada a ver com essa figura cômica, patética que a gente criou. E o sistema sacrificial servia justamente para isso. Havia morte, havia sangue derramado. Cada vez que alguém chegava lá, oferecia o animal e via aquele animal ser morto, muitas vezes, dependendo da circunstância e do ritual específico, colocava a mão sobre a cabeça do animal, tipo, estou transferindo o meu pecado para ele. Isso não estava acontecendo, isso era simbólico, mas ficava muito vivo na mente. O pecado é terrível, o pecado causa morte, e para que eu não morra, outro morre no meu lugar. Outro quem? O inocente morre no meu lugar. Isso vai sendo construído no imaginário do povo de Deus. Quando chega na nova aliança, tudo isso
apanhado, colocado diante dos destinatários dessa carta aos Hebreus e diante da Igreja de Cristo e diante de nós, mostrando assim, olha, essas coisas não tiram o pecado, mas elas simbolizam muito bem duas coisas. Primeiro, o pecado é grave, o pecado é sério e não pode ser resolvido de qualquer maneira. Segundo, é preciso que alguém entre na nossa frente, entre nós e a ira divina, entre nós e a punição do pecado, para resolver essa questão. E aí apresenta Jesus como esse, o único capaz de fazer esse tipo de coisa. Então ele diz isso, o essencial de tudo que eu estou dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. E a minha intenção não é discutir os 5 primeiros versos, mas do 6 em diante. Portanto, nos 5 primeiros versos, o que a gente vai ver é uma sucessividade da superioridade de Cristo. Acompanhe comigo. Cristo, ele é sumo sacerdote. Isso era algo para que os cristãos soubessem que eles não eram inferiores. Os judeus chegavam dizendo, vocês não têm sacerdote, nós temos sacerdote. Pelo menos até o ano 70, quando o templo foi destruído, o sacerdócio continuava acontecendo. E judeus acusavam os cristãos dizendo, mas vocês não têm um intercessor, vocês não têm um mediador, vocês não têm sacerdote. O autor de Hebreus diz, nós temos um sumo sacerdote sim. E tal sumo sacerdote que se assentou, isso é outra coisa. No templo, no tabernáculo, aonde os sacerdotes trabalhavam, não havia cadeiras. Sabe o que isso significa? Eles trabalham o tempo todo. O tempo todo que eles estão ali, eles estão fazendo alguma coisa. E no dia seguinte eles têm que voltar. E no outro dia também. E na outra semana. E no outro mês. E no outro ano. Cristo oferece um sacrifício e se senta. Já viu aquela mamãe? Por favor, mamãe, não façam isso não. Não tem glória nenhuma nisso não. Desculpe, mas não tem. Né? Eu conheço algumas mães assim. Conheci algumas assim. Eu fui crescendo e fui vendo. Ela não para quieta. Você senta à mesa e ela está rodando para lá e para cá. Ela come um pé de galinha em pé. Porque ela tem muito para fazer. Tem muito para fazer. Não. O que seu filho quer, o que seu marido quer, muitas vezes é que você se sente ali. Junto. Senta, fica com a gente aqui. É mais importante que ficar correndo para lá. Aprende com Maria. Não siga o exemplo de Marta. Marta trabalha bem. É bom trabalhar como Marta. A gente precisa de gente como Marta. Mas Marta tem que aprender a parar de vez em quando. Quando algo muito mais importante está ali, dá uma parada. Freia. Né? Jesus disse, olha, eu não vou tirar a boa parte que ela escolheu, não. É você que tem que sentar aqui. Mas o ponto aqui é o seguinte, os sacerdotes ficavam como essa mamãe. Eles não param, eles não podem parar. Eles não podem, porque o sacrifício não resolve tudo. Por isso eles têm que voltar, eles têm que fazer de manhã, eles têm que fazer de tarde, eles têm que fazer de noite. Não tem cadeira, não tem lugar para parar e sentar. Cristo se assentou. Ele completa. O que você está fazendo sentado aí? Está consumado. Eu não tenho mais nada para fazer. O que tinha que ser oferecido já foi oferecido. E ele é rei, ele está sentado à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ungiu, e não homem, aquele tabernáculo no céu. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que também ele tivesse que oferecer, esse sumo sacerdote. Se estivesse na terra, ele nem seria, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, isso é dito num texto anterior. Estes, os ministros, os sacerdotes do povo de Israel, ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, toma cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Quando se diz isso, irmão, não quer dizer que no céu tem um tabernáculo físico, não. Quer dizer que o tabernáculo terreno era representativo de realidades celestiais. E Cristo não oferece o seu sacrifício nesse tabernáculo terreno construído por mãos humanas, no templo construído por mãos humanas, por mais bonito que fosse, por mais capacitados que fossem os homens pelo Espírito de Deus para construir o tabernáculo lá no deserto. Cristo não faz esse tipo de sacrifício. Isso tudo é sombra da realidade de Cristo como sendo sacrifício, entrando na presença de Deus quando Ele sobe, quando Ele retorna, quando Ele é glorificado, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois que Ele sobe aos céus, cumpre a sua missão, se assenta junto ao trono, a obra está completa, a obra está feita. Essa realidade celestial de que Ele intercede por nós, de que você tem um representante lá, diante do próprio trono de Deus.
Você é conhecido. Deus todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo vê o seu rosto no rosto do Filho dele. Você é abençoado por causa disso. Esse é o sumo sacerdote que nos convinha. Ele não precisa oferecer sacrifício por si só. Ele é totalmente puro, ele é inocente, como eram aqueles animais lá. O povo entendia muito bem isso. Talvez você agora esteja compreendendo um pouco mais o impacto que se deseja aqui. Essas realidades espirituais estão representadas naquele tabernáculo, depois no templo. Por isso Cristo é superior. Ele oferece lá. Ele se apresenta a si mesmo. Cadê o sacrifício, meu filho? Sou eu. Cadê o mediador? Sou eu também. Cadê o sumo sacerdote? Sou eu também. Temos um advogado para com o Pai. Ele sempre ganha suas causas. Sempre, invariavelmente. E assim chegamos aos versículos que nos interessam, de 6 até o 13. Já ficou, então, vai ficar expresso o propósito da aliança, irmãos, está registrado lá em Jeremias 31, 33, porque você viu que o texto, aqui de Hebreus 8, cita Jeremias 31. E o propósito da aliança está aqui no texto, como está em Jeremias 31, 33, dizendo o seguinte, esse é o grande propósito da aliança: eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Esse não é o seu propósito, não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Foi Deus que resolveu, não sei porquê, querer ficar no nosso meio. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Toda vez que isso é citado, ou pelo menos muitas vezes em que isso é citado, ainda se acrescenta, habitarei no meio deles. Às vezes você quer fugir das pessoas que estão ao seu redor, às vezes você quer fugir de você mesmo. Deus diz assim, eu quero estar no meio deles. Então tenha isso em mente, esse é o propósito. Eu serei o seu Deus, serei o Deus deles. Eles serão o meu povo. Mas só a nova aliança torna isso possível. E quando chega a nova aliança, que torna isso realmente possível, a gente tem que se livrar da antiga. Seria uma tolice retornar à antiga aliança. Lembra da antiga aliança? Aquela do... É o pacto da graça, mas a antiga aliança, Antigo Testamento. Lembra dos administradores desse pacto? Noé, Abraão, Moisés, Davi. Condicional, incompleta, sombra, tipo, aponta para alguma coisa, e aí ainda dentro do pacto da graça, nova aliança, Cristo. Lembra de Hebreus 1? Como começa esse livro? Esse livro já começa dizendo a que veio. Ele é um livro estranho, não é? Ele é igual o Melquisedeque, que é citado aqui alguns capítulos antes. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe quem é o autor, você não sabe direito quem são os destinatários, a não ser pelo que se diz no próprio texto. Mas o livro já abre dizendo a que ele veio. Havendo Deus, antigamente falado aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, a nós falou-nos, neste último dia, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É disso que eu vou tratar. É por isso que a gente fala que essa carta é uma carta-sermão, ou um sermão em forma de carta. Aqui é um pastor que está longe do seu rebanho e manda uma carta para eles, para cuidar deles e dizer, não retornem aquilo que já se tornou obsoleto, antiquado, que tem que ser abandonado, que não cumpre realmente o grande propósito de unir Deus e o povo. Porque agora nós temos uma aliança superior, com um mediador superior. É disso que eu quero tratar com vocês. Então, chegando à nova aliança, seria uma tolice a gente retornar aos termos da antiga aliança. O texto continua, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Qual o problema da primeira aliança? Qual o problema da lei dada lá no Monte Sinai? Paulo deixa isso bem claro nos seus escritos. Nós, o nosso pecado. O nosso pecado impede que a gente cumpra aquela aliança. Nós já sabíamos que não íamos cumpri-la perfeitamente,
Mas não só isso, o texto diz que nós abandonamos aquela aliança, o povo de Deus abandonou aquela aliança, os seres humanos abandonaram aquela aliança. Então não é só uma questão de você saber, é imperfeito, mas eu vou fazer. Eu vou crer naquilo que Deus diz. Ele diz que se eu levo esse cordeiro, esse pombo, aquele boi, aquela porção de produtos da terra, e quando eu ofereço ali, e eu faço isso crendo no que Ele falou, no que Ele ordenou, eu faço em obediência a Ele, eu confio nele, o nome disso é fé. Ele diz que Ele perdoa os meus pecados. Mas você sabe que os pecados estão sendo, como diz Romanos 3, 25, apenas sendo ali, Deus está sendo tolerante. Deus está guardando, porque Ele sabe que o sacrifício que tira o pecado vai acontecer. Então é como se Deus mantivesse aqueles pecados em suspense, antes da morte de Cristo, mas aquelas pessoas são salvas do mesmo jeito que a gente. É o sacrifício de Cristo. Nós cremos no sacrifício que Cristo fez. Eles criam no sacrifício que Cristo ia fazer, mas eles não sabem nada de Cristo, eles não sabem nada de cruz. Como é que eles criam no sacrifício que Cristo ia fazer, então? Na medida em que, tendo aquela revelação progressiva, essa aliança da graça, esse pacto da graça, que na antiga aliança progressivamente é demonstrado através de seus diversos administradores, Noé, Abraão, Moisés, Davi, eu creio naquilo que Deus diz em cada situação daquelas. Principalmente no pacto do Sinai, na aliança mosaica, como é chamado. Deus deu a lei, eu faço isso. Eu cumpro aquilo. É isso. Como funciona, eu não sei. Como é que Deus vai tirar pecado? Mas você está matando aí esse bicho, como é que você vai tirar pecado? Eu não sei, eu sei que Ele ordenou que fizesse assim. Como é que o sacrifício de um sujeito que foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, há cerca de 2000 anos atrás, vai tirar o meu pecado? Eu não sei como isso funciona. E é assim que você se converte, não é? Dificilmente alguém aqui se converteu sabendo tudo de cristologia, tudo de soterologia. Eu estou falando da doutrina de Cristo, da doutrina da salvação. Você sabia disso? Não. Você vem aqui, você ouve a mensagem do Evangelho que diz basicamente, Deus criou você para a glória dele. Você deu as costas a ele, se rebelou contra ele. Ele enviou Jesus para pagar o preço pelo seu pecado, o preço que você não podia pagar. Nesse momento o Espírito Santo bate em você, entra no seu coração, muda o seu coração e você vê, eu sou um pecador sem poder me salvar, sem esperança, eu sou um pecador desesperado. O que me aguarda é a ira de Deus. E então você olha para Cristo, você se arrepende, você renuncia aos seus pecados, você olha para Cristo, você coloca a sua fé em Cristo, no que Ele fez, em quem Ele é, e você é salvo. E aí quando você chega aqui no banco para dar esse testemunho, para ser batizado, no primeiro banco o pastor pergunta para você, você é infralapsarianista ou supralapsariano? Não, nenhum pastor sério vai fazer isso. Nós nos convertemos geralmente sabendo muito pouco, mas sabendo tudo que é importante saber. E colocamos nisso a fé, exatamente como eles faziam na antiga aliança. Por isso, o melhor quadro que eu vejo é aquele de quando Moisés constrói aquela serpente, que depois criou problema para o povo, não é? O povo de Deus obedece, Deus envia o seu castigo, a sua correção para o povo, serpentes surgem lá e começam a matar pessoas, e aí o povo faz o quê? Faz igual você faz igual nós fazemos, não é? Oh, Senhor, perdão, não era isso, me dá uma segunda chance. E aí o Senhor fala, vou dar uma segunda chance. E aí Moisés vai, ora ao Senhor, e ao invés do Senhor dizer algo do tipo, todos estão curados, maravilha. Não, Deus faz um negócio, um ritual, aí você pensa, lá vem Deus de novo. Porque Deus gosta disso, né? Deus gosta de impactar, Deus gosta de figuras, Deus gosta de falar à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso imaginário, de criar essas figuras. É por isso que a gente tem batismo nas águas, é por isso que a gente tem ceia com pão e vinho. O que Deus faz? Deus diz para o povo, diz para Moisés faz uma serpente, Senhor. Esse não é o nosso problema exatamente, é justamente com o problema que eu salvo vocês. Faz uma serpente, coloca numa haste, e sai pelo meio do arraial dizendo assim, quem olhar para essa serpente, assim diz o Senhor, será curado. E os que estão mais aqui há mais tempo já sabem como é que eu encaro isso, né? Eu sempre imagino dois israelitas conversando lá, e um dizendo para o outro assim, cara, a serpente me mordeu e agora o que é que eu faço? Aí Moisés passa, gritando aquele negócio. Moisés está mandando olhar para a serpente, eu vou olhar então. Ok, cara, diz o outro. Por quê? Você acha mesmo? Olhar para esse negócio aí, como é que aquilo lá vai curar o veneno que entrou na nossa corrente sanguínea? Imagina o israelita daquele tempo falando corrente sanguínea, mas ok, vamos lá. Né?
Como? Como que isso vai tirar? E o outro, da sua fé simples, obedecendo a palavra de Deus, confiando e obedecendo, isso é fé. Ele diz assim, eu não sei, mas Deus mandou, é o que eu vou fazer. Não é a mesma coisa hoje. Olha para o filho, crer em Cristo. Aquele que morreu lá, a gente nem sabe se ele é Deus ou se não é. Então, enquanto alguns ficam assim, o Espírito convence outros que diz, faz aquela declaração simples do eunuco. Lembra do eunuco a quem Filipe pregou o Evangelho? O eunuco lá que era da corte da rainha da Etiópia? A confissão de fé dele é muito simples. Ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha, isso é suficiente. Pois é. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscar lugar para a segunda. A segunda aliança resolve o problema. E aí o texto começa a citar Jeremias 31. É aí que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança, que era condicional, passível de ser quebrada. A superioridade da nova aliança está que ela opera internamente, não externamente, no ser humano. O texto tem 3 promessas. Primeiro, a obra do Espírito. Segundo, o perdão dos pecados. Terceiro, e a mais importante, o auge mesmo disso, né, é que Deus habitaria no meio do seu povo. Deus é o nosso Deus. Vamos ver cada um deles aí. Eis que vem dias em que eu vou firmar uma nova aliança, olhando o versículo 8, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles contaminaram a minha aliança, eles não continuaram a minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Ela não vai ser igual, ela não vai ser condicional, ela não vai ser passível de ser quebrada. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. Essa é a primeira promessa. Eu vou imprimir na mente e vou inscrever no coração. Isso faz referência à obra do Espírito Santo, que é uma obra dentro da gente. E a referência à mente e ao coração, ela está, aqui se divide isso, que geralmente a Bíblia une numa única palavra, que é coração. A mente é a sede do entendimento, o coração é a sede aqui no texto, separado de mente, da vontade e das afeições. Você entende? O entendimento vem, Deus vai dar entendimento ao povo, e esse entendimento vai descer ao coração, movendo a vontade e as afeições do povo. Não é algo externo como era a lei, é algo interno no coração do povo. Agora, aqui é preciso que você entenda uma coisa. É verdade que uma grande parte do povo de Deus, com a lei externa, ignorou o entendimento está ali diante de você. É possível que você entenda muito da Bíblia sem ser crente. É possível que pessoas compreendam bem até a sã doutrina e não se tornem crentes. Porque esse é o entendimento intelectual. Quando a Bíblia fala que Deus vai imprime a lei na mente, significa que Ele vai dar o entendimento salvífico a certas pessoas, que foi o que Ele fez comigo e com você. Ele abriu o nosso entendimento, assim como a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento a Lídia, lá em Filipos, para ouvir, para compreender, para aceitar o que Paulo pregava na beira daquele riacho onde ele encontrou Lídia e outras mulheres. Abriu o entendimento. E quando isso acontece, Deus também inscreve no coração a sua lei. Ou seja, a nossa vontade, as nossas afeições, elas são movidas. A fé acontece nesses 2 lugares. Como disse um comentarista, a luz brilha através da mente e aquece o coração. Então não existe uma religião do coração como muita gente quer. Você vai ouvir muita gente falando sobre isso aí. Religião do coração. Eu quero uma religião do coração. Aquela que eu sinto coisas e tal. Não, irmão, tem que ter entendimento. Tem que ter entendimento. Nós não agimos com Deus sem antes ter entendimento. Paulo diz que ele é chamado para ser mestre dos gentios. O que ele quer dizer com isso?
Quer dizer que há uma coisa a ser ensinada, há ensino a ser dado e ser compreendido. O Evangelho é apresentado à nossa mente num primeiro momento, não às nossas emoções, nem à nossa vontade. E Deus, então, imprime isso na mente dos seus filhos, e Deus, então, inscreve isso no coração dos seus filhos. É por isso que você passou a amar coisas que você não amava antes. É por isso que você se aproximou de coisas das quais antes você se afastava. Alguns de nós talvez fiquem perplexos quando olham para trás e dizem para si mesmo, eu amava tanto aquilo, eu gostava tanto de fazer aquilo, e agora eu larguei aquilo. Como foi que isso aconteceu? De repente, no processo, você não prestou atenção. De repente, não dá realmente para você notar. É Deus chamando você cada vez mais para perto dele. Por isso, você abandona certas coisas e você se apega a ele. Porque ele imprimiu na sua mente, inscreveu no seu coração. O seu entendimento foi acionado pelo Espírito. Sua vontade e suas afeições também foram. Não existe religião do coração. O coração continua sendo, como é que diz Jeremias, desesperadamente corrupto. Traiçoeiro. Diz assim, ó, nós não conhecemos o nosso coração, diz o profeta. É por isso que a gente não pode ir atrás dessa teologia de mídia, teologia de televisão, teologia de série, teologia de filme que diz, siga o seu coração. Se o seu coração está dizendo para você, faça isso. Você está bem com você mesmo? Então vai, faz isso aí. De vez em quando eu pego crente botando umas frases dessas aí na mídia. Umas frases tolas daquela, tipo, não dê atenção àqueles que querem ser seu obstáculo, continue em frente, olhe para você. Um troço besta desse qualquer, sabe? Abandone os outros, é isso que está dizendo. Deixa o outro na miséria dele, se ele não tem entendimento, ele vai ser tóxico para você, então é melhor você se afastar dele. Não dá para a gente tratar de todo mundo, irmãos, mas Deus certamente tem alguém para você cuidar. E essa pessoa não vai ser fácil, essa pessoa vai ser um pecador como você é um pecador, uma pecadora como você é uma pecadora, a quem você vai precisar se aproximar, suportar um pouco para anunciar o Evangelho a essa pessoa, porque foi isso que Deus fez com a gente. Ele insistiu. Nós abandonamos a sua aliança, e não pense que você faria diferença se estivesse lá no povo de Israel, você ia fazer a mesma coisa. Nós abandonamos a aliança, mas Deus disse, não, eu vou continuar atrás deles, eu vou trazê-los, e agora eu vou fazer de um jeito que eles não vão poder quebrar, eu vou imprimir na mente, inscrever no coração. Então não existe isso de religião do coração. A fé cristã passa pela mente da gente. Segundo, há uma promessa de perdão dos pecados. O verso 12 diz, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. São duas coisas aqui agora. Tá? A primeira tem a ver com misericórdia. Essa palavrinha, em grego, ela é muito interessante, porque ela é formada, a misericórdia, ela é formada, não sei se eu pronuncio para vocês ou não, ela vem da palavra misericórdia, que é hileus, só que quando ela está apresentada aqui, ela se apresenta, ela junta uma outra palavra, significa hilasterion, que juntou hileus com outra palavra, que significa literalmente o seguinte, é isso que você tem que guardar, assento de misericórdia. Não? Não tocou nada, não? Não, claro que não, eu não falei ainda. Sabe essa palavrinha completa, dizendo assento de misericórdia, onde ela é usada nas Escrituras? Ela é usada no Novo Testamento para falar do propiciatório. Lembra do propiciatório? O propiciatório tem esse nome, é a tampa da arca. Você está pensando naquela arca do Indiana Jones, né? Tenho certeza. A tampa da arca, onde ficam os querubins ali, ela é colocada no Santo dos Santos, e a ideia é a seguinte: no propiciatório sobre a arca, é como se Deus estivesse ali olhando para o propiciatório, para a arca. O que é que tem dentro da arca? Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Entre outras coisas, está as 2 tábuas da lei. Deus está olhando a lei. Aí o que acontece? Um dia por ano entra o sumo sacerdote naquele lugar. E pela lei ele tinha que ser pulverizado imediatamente. Só que ele entra com sangue. Ele entra com sangue para aspergir o sangue sobre o assento de misericórdia, sobre o propiciatório. E quando ele asperge o sangue sobre o propiciatório,
entre a lei e a justiça do olhar de Deus, você tem o sangue. Quando Jesus institui a ceia, em Lucas 22, 20, ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Por isso, Romanos 3, 25 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação, propiciatório? Propiciação é aquilo que desvia, faz duas coisas. Uma, desvia a ira de Deus de nós. Duas, torna Deus favorável, propício a nós. Essa é a primeira coisa, usarei de misericórdia. Agora você tem a figura, o olhar de Deus, a lei entre uma coisa e outra, o propiciatório, o assento de misericórdia, onde o sangue é derramado. É aquela figura, aquela sombra da realidade celestial, onde Cristo se apresenta diante de Deus como sacrifício perfeito por todos aqueles que Ele salva. Não se pode perder isso. Essa é uma das razões porque nós não perdemos a nossa salvação. Pode ter um monte de gente por aí dizendo que é salvo para sempre, não ser coisa nenhuma salvo. Isso não muda o fato de que aqueles que realmente foram incluídos na morte de Cristo, estão representados diante do trono de Deus, da justiça divina, pelo próprio sacrifício que foi derramado sobre o propiciatório. Usarei de misericórdia. E a segunda coisa dentro dessa promessa do perdão dos pecados é: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nós temos um Deus desmemoriado. Essa expressão não é minha, essa expressão é de um professor meu, lá no seminário, há muitos anos. Ele falou: Deus é um Deus desmemoriado. A culpa e o pecado são vencidos pela graça, irmãos. A minha culpa, o meu pecado são vencidos pela graça. E nós deveríamos imitar isso que Deus faz, tanto na misericórdia como no esquecimento. Muitos relacionamentos continuam gerando amargura ao longo dos anos, porque nós preferimos dizer coisas do tipo: eu jamais esquecerei. Não pense que eu esqueci não, hein? Cônjuges sabem muito bem como fazer isso. Mas não só cônjuges, amigos fazem isso, membros de igreja fazem isso. Não esqueci não, viu? Não pensa não. Você já fez isso. E nós ficamos com isso, ao invés da gente apresentar o mesmo que Deus apresenta. Seguir o mesmo exemplo do Senhor. Você nunca vai ouvir Deus dizer isso. Você nunca vai ouvir Deus dizer: eu ainda me lembro do seu pecado. Porque Ele disse que por causa do nosso grande sumo sacerdote, ministrador da nova aliança, Ele diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. É como aquela dívida. O que acontece quando você é um devedor? Lembra do seu Madruga? Bom exemplo teológico, né? Todo mundo conhece o seu Madruga, né? Lembra do seu Barriga? Cadê ele? Ele, Chiquinha, diz que eu não estou aí, se esconde para lá, se esconde para cá. Você foge do credor. E o credor não desiste, ele volta, e volta, e volta, e volta, e volta. Mas se alguém chega e paga a dívida, ele deixa para lá. Acabou. A dívida foi paga. Deus nem se lembra mais dela. O diabo lembra. Sua consciência lembra. É por isso que o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que nós precisamos ter o coração lavado, o nosso coração purificado da má consciência, que é a questão da culpa. A nova aliança resolve isso. Ela resolve a questão da culpa. Quando você se lembra que dos seus pecados jamais me lembrarei, você diz assim: não tem mais nada. É João dizendo: o sangue de seu filho nos purifica de todo o pecado. O diabo vem com a acusação e você diz: não, ele nem se lembra disso. Já você se lembra. Você é que fica trazendo isso de volta. E às vezes nós caímos nessa história e deixamos que um sentimento de culpa, de uma culpa que já foi afastada, já foi resolvida, já foi eliminada, mas o sentimento fica ali, a consciência que precisa ser purificada. No dizer de Hebreus 10, o coração tem que ser purificado da má consciência. Sim, eu sou um pecador, mas Ele usou de misericórdia e dos meus pecados Ele não se lembra mais. Salmo 103, 12 diz: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Já parou para pensar nisso? Ele pega você, pega as suas transgressões e faz zoom. Porque Cristo levou sobre o madeiro
os meus pecados. Por último, o auge da promessa. Eu tenho que voltar ao versículo 10, quando ele diz, no versículo 10, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é o simbolismo do vestido de noiva? Sim, hoje o troço se tornou só um negócio assim, sem muito sentido para muita gente. Mas ainda tem muita moça que leva isso a sério. Significa pureza, exatamente isso. Uma moça manda fazer ou aluga um vestido para usar quantas vezes? Ela espera que só use uma vez na vida. Ela só quer usar uma vez. Gasta algum dinheiro, seja alugando, seja mandando fazer. E manda fazer aquele vestido branco, para usar uma única vez durante poucas horas, porque ele tem um simbolismo. Tá, você pode ficar embananado com aquela coisa, não, mas isso vem de alguns eventos, festividades pagãs. E você pode entrar por esse caminho se você quiser e ficar embananado com isso lá. E sim, vem, algumas coisas vêm mesmo e tal. Tá? Só que isso se tornou da nossa cultura também, né? Enquanto eu mesmo hoje não seja muito adepto desse tipo de pensamento, eu compreendo o simbolismo que está nele. Eu compreendo o simbolismo nele. E vestes tem muito a ver com a teologia da redenção. Tem muito a ver. O que tem a ver o vestido de noivo com o livro de Isaías, por exemplo? Isaías 61:10 diz assim: tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação, me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Tudo isso tinha simbolismo. O turbante da autoridade, as joias da coisa preciosa, do tesouro que era a noiva. Eu já disse para os irmãos várias vezes, eu me lembro, eu tenho gravado na minha mente, a minha noiva então entrando. Quando ela apareceu lá na porta, tudo mais se apagou. Por um momento eu não me importei com mais ninguém que estivesse ali. Eu só tinha olhos para ela ali. Linda, maravilhosa, naquele vestido branco. Deus olha para nós de uma forma muito mais intensa do que isso. Com veste de salvação, Ele me cobre. Com manto de justiça, Ele me envolve. Como noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 62:5 ainda vai dizer: como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Deus quer habitar no nosso meio. Ele não vai desistir de tornar a sua noiva digna. Lembrar o que eu disse aqui há alguns domingos, e que não é uma frase minha, não. O Senhor não veio casar com uma moça nobre, de família, como se dizia antigamente, pura. Ele veio buscar uma prostituta jogada na sarjeta. Ele pega essa prostituta. Ele limpa essa prostituta. Ele veio pegar uma mulher adúltera e infiel, que recorrentemente volta para os seus amantes. Ele vai atrás, ele traz. E ele muda o coração, e ele purifica, e ele veste com veste de salvação, e ele a envolve com manto de justiça. E ela se torna a coisa mais preciosa para ele. Sim, ela se torna a coisa mais preciosa para ele, a ponto dele se alegrar com o sacrifício que fez por ela. Isso não dá margem para você dizer que eu tenho valor e eu sou muito importante para Deus, não. Não, não é o valor que você tem, é o valor que Ele nos dá. Não é o valor que a gente acha que produz em nós mesmos, é o valor que Ele nos torna por causa do seu sacrifício, da sua bondade, da sua misericórdia. Por causa das roupas de justiça e de retidão com as quais Ele nos reveste. É por causa da purificação que Ele produz em nós. É Ele que é valioso. E o seu valor nos cobre. O auge disso, o auge da promessa, Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, nós somos o seu
povo. Por isso tudo, ele termina dizendo, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. O que o autor de Hebreus está dizendo é uma tolice você querer voltar para alguma coisa que já está antiquada, ela não vai resolver, não resolve realmente. Ela trabalhava com tipos, com sombras, com figuras daquilo que viria, daquilo que aconteceria, daquele que realmente é o sumo sacerdote por excelência, que oferece o sacrifício, que elimina todos os outros sacrifícios, que não precisa oferecer sacrifício por si só, que faz isso direto na presença de Deus. Deus não está olhando mais para uma arca de madeira revestida de ouro com um propiciatório, Deus está olhando diretamente para o seu próprio Filho, e no Filho ele vê a mim e a você. Nós temos vivido os dias de muitos desafios para os crentes. Já temos dito aqui que vem dias, se o Senhor não intervir, eu disse isso ontem para um irmão, se o Senhor não intervir, vem dias de muito desafio para nós crentes aqui. Nós temos um governo anticristão, não se iluda, não seja tolo, não seja ingênuo. Eu não estou falando para você pegar e sair dando tiro nas pessoas, não. Eu estou alertando para você para a realidade. É um governo que apoia toda uma agenda que nós não apoiamos, que a Bíblia não apoia. Eu não quero que você seja daquele partido ou desse partido. A igreja é apartidária, a igreja não tem partido, mas certamente a igreja é política. Nós invocamos a lealdade a um rei, cujo reino não é deste mundo, mas está abarcando esse mundo. Dias difíceis podem estar à nossa frente. Essa tentativa de controle da internet é mais uma versão da lei da mordaça. Não fale, não fale. Não fale que casamento entre dois homens não é casamento. Não fale que família é um homem, uma mulher e os filhos que produz. Não fale que não existe isso de você achar que você tem um outro sexo, um terceiro, um quarto, um quinto sexo. Você não pode falar isso. Eles chamam de fake news, eles chamam de alguma coisa contra o neonazismo e por aí vai. É uma das coisas que o Ocidente conquistou por causa de uma cultura judaico-cristã, é justamente a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Há desafios para os nossos filhos e filhas. Nós estamos pensando aqui, e semana passada eu convidei os papais. Não que eu não estivesse falando das mamães, eu sei que elas talvez tenham se ligado até mais que os pais, mas eu chamei os pais, a sua responsabilidade, pensando, olhe para os seus filhos e diga assim, que mundo que eles vão enfrentar pela frente? Porque alguns irmãos nossos estão enfrentando uma barra dura em outros lugares. E, irmão, nenhuma mudança acontece assim de um momento para o outro. É muito raro isso acontecer em termos históricos. Acontece com uma pequena mudança numa lei. Quando alguém começa a discutir um assunto, e aquilo vai, e aquilo é rejeitado, daqui a pouco aquilo volta um pouco mais. Quando você pensa que trazem de novo, mudam o nome. E nós estamos brincando de crentes. Nós não estamos observando o que está acontecendo à nossa volta. E pode ser desanimador quando a gente finalmente acorda. Semana passada eu preguei e disse, primeiro olhe para Deus, olhe para os grandes feitos de Deus, olhe para a majestade de Deus, para depois você poder olhar o que está acontecendo ao seu redor. Você não vai pegar em armas. Não, as armas da nossa luta não são carnais. Mas nós precisamos proclamar o Evangelho. E talvez tenhamos que começar a pagar preço por isso. Porém, que crentes às vezes só começam a se agitar quando a questão é ideologia de gênero, aborto. Aí é que alguém, opa, o que está acontecendo? Não, a coisa já está acontecendo há bastante tempo. Com pequenas coisas que nós mesmos vamos admitindo, às vezes, dentro da igreja. Com igrejas que vão admitindo namoros onde o intercurso sexual pode acontecer. Porque o jovem precisa ter experiência. Você talvez já tenha, como eu, ouvido pastores falar isso. Conselheiro de jovem aconselhar esse tipo de coisa. Dizer, não, você não precisa ser tão radical assim, porque passa a ser radical. Passa a ser radical qualquer pessoa que diga, eu quero viver de acordo com a Escritura. Isso já vem acontecendo há tempos. Essas coisas vêm tomando conta daqui e dali. E enquanto isso, a igreja, em grande parte, está fazendo mágicas para controlar o diabo. Está fazendo entrevista com o demônio no púlpito, ou coisas desse tipo. E as outras igrejas que não são assim,
Às vezes estão discutindo uma teologia rasa sem que essa teologia desça à sua vida, à sua prática diária, sem que isso torne você um líder da sua casa, meu irmão, como homem, o cabeça, que significa amor sacrificial, significa liderar com amor sacrificial, significa se tornar sacrifício como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não está fazendo a mulher ser submissa ao marido sem ser subserviente, que são duas coisas completamente diferentes, e o seu homem não pode funcionar direito sem a sua submissão. Só que falar essa palavra hoje, todo mundo quer entender como subserviência, todo mundo adultera isso, e querem cancelar você se você fala um negócio desse. Os conceitos bíblicos, então, o que acontece com esses conceitos? E eu estou só dando dois, eu podia ficar aqui falando há algum tempo sobre os outros conceitos bíblicos, a respeito de família, de identidade pessoal, a respeito do que se ensina aos filhos, a respeito de como a sociedade deve ter seu conceito de justiça, mas eu vou ficar só nesses só. O que a gente faz? A gente deixa de lado. Isso é polêmico. Não vamos falar sobre isso, não. Não vamos ser radicais com relação a isso. Tem muito problema. Nem toda família é igual a sua, pastor. Como se a minha família não enfrentasse dificuldades. Ou o que nós fazemos? Nós abandonamos. Nós não podemos abandonar a nova aliança, mas nós podemos abandonar a Escritura a um tal ponto em que nós começamos a ser uma engrenagem ruim. Nos tornamos inúteis para os outros. Mas o que é pior é que nós esquecemos essas 3 promessas feitas pelo Senhor. Nos esquecemos do perdão dos pecados. Nos esquecemos da sua misericórdia, do seu assento de misericórdia. Nos esquecemos da obra do Espírito Santo, internalizando a lei dentro de nós. Nos esquecemos de que Deus é o primeiro que diz, eu quero estar no meio deles, o auge, o ponto mais alto, alcançado pela nova aliança. Perdemos isso, porque você não consegue perder uma parte da Bíblia e ficar com as outras, irmão. Quando você faz concessões, você começa a fazer outra concessão, e mais outra, e mais outra, e daqui a pouco você está com uma Bíblia em frangalhos nas mãos, que não pode te ajudar em nada. Ninguém se torna liberal da noite por dia, em teologia. Você se torna liberal quando você começa a se enamorar de uma coisinha que você acha interessante, e você não desenvolveu um amor pela palavra do seu Deus como deveria ter feito. E você não cresceu como você deveria ter crescido. E aí você começa a perigar numa borda muito perigosa. Se você ler Hebreus, existem 5 avisos. Há 5 avisos sérios e graves, que alguns vão confundir, vão achar que está falando de perda de salvação. Não, eles são dados em termos e em gravidade suficiente para que o autor deixe claro na mente dos seus destinatários que se você não cresce, se você não amadurece na fé, você começa a correr riscos na sua fé. Talvez você vai descobrir que você nunca teve fé. Fé, confiança e obediência ao Senhor. Não é um sentimento vago, não. Vamos terminar lembrando, irmão, que o nosso sumo sacerdote está diante do Senhor, Deus, Criador, e que a justiça foi totalmente satisfeita e que Ele nunca, nunca, nunca se lembra dos seus pecados. Você sempre se apresenta diante dele como perfeito em Cristo. Embora nós não sejamos perfeitos aqui. É isso que nos dá força para encarar toda a situação, seja ela qual for, seja ela que vier ao nosso redor. Você não precisa sair brigando com as pessoas, não. Você precisa sair pregando o Evangelho e continuar pregando o Evangelho. Com seriedade, com risco talvez, mas sem negociar. Pregar o Evangelho, confiando que a palavra de Deus é o poder dele para a salvação de todo o que crê. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, depois cantaremos, após o hino, nos sentaremos para a oração silenciosa e o culto estará encerrado. Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora.
Deus te dê graça para compreender a sua palavra. E se você ainda não se rendeu a Jesus, você não sabe quando o Senhor Deus chamará você dessa vida. Eu rogo a você que considere o perigo no qual você está, se Cristo não é o seu advogado perante o Criador, e que você se renda ao Senhor Jesus o quanto antes. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela maravilhosa estrutura pactual que há nela. Muito obrigado porque o pacto das obras, nós falhamos nele em Adão, mas no pacto da graça, na nova aliança, Cristo, o último Adão, o segundo homem, cumpre totalmente todas as exigências do pacto das obras e transfere para nós, no pacto da graça, a sua plena justiça. E por isso nós temos acesso à tua presença, e por isso nós somos filhos que são chamados à mesa, porque Jesus foi à cruz em nosso lugar. Ó Deus, interioriza isso em nossa mente, em nosso coração, e que isso seja motivo de nossa meditação ao longo dos próximos dias, para que continuemos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Despede-nos deste culto, após o seu encerramento, nós te pedimos, guardando o teu povo no retorno aos seus lares e abençoando-nos também logo mais à noite, quando retornarmos aqui. Nós oramos assim, confiados na graça do Senhor Jesus, no seu nome. Amém.